Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos. E os Estados Unidos, meus amigos, entregarão Taiwan à China continental, à China de Xi Jinping. Bem, antes de sustentar esta escabrosa declaração, quero fazer duas perguntas aos amigos. Respondam rápido. Quem comanda os Estados Unidos? Se vocês disseram Biden, acertaram em termos. Mas aí eu tenho que perguntar, e quem comanda Biden? Vocês certamente dirão o pântano, o Deep State. O Deep State, aquele que Donald Trump prometeu drenar e não drenou, e está mais forte do que nunca. E eu responderei, sim, é verdade, é o Deep State quem comanda Biden. Mas, pergunto novamente, e quem comanda o Deep State? Bem, a figura de proa do pântano não podemos negar, Henry Kissinger, que no alto dos seus 100 anos anda mais lépido e faceiro do que nunca. Teve recentemente, inclusive, em Portugal, em Lisboa, para comandar o grupo Bilderberg. Pois é, Henry Kissinger é o sacerdote supremo do pântano e é ele quem está dando as ordens nos Estados Unidos. Quero refrescar a memória dos amigos com um pequeno recorte, bem pequeno, do meu vídeo de sábado. Lembram dele? Vejam. Matéria de hoje, publicada no RT News, diz o seguinte sobre Henry Kissinger. O confronto entre Pequim e Washington está, abre aspas, no topo de um penhasco e os dois países precisam recuar. Kissinger, no mês de maio, indicou que tanto o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o atual fenomenal Joe Biden querem exigir concessões da China e anunciá-las como tal, como concessões. O que é uma abordagem incorreta, disse Kissinger. Segundo ele, Pequim busca a segurança, não o domínio do mundo. Parem com isso, gente chata, eles não querem dominar o mundo, eles estão apenas preocupadinhos com a sua segurança. Daí porque logo mais abocanharão Taiwan, claro. Portanto, os Estados Unidos devem abster-se do confronto e buscar o diálogo, disse Kissinger. Pois é, sábado eu disse, os globalistas estão querendo dar um nó na nossa cabeça. Isso foi no sábado, dia 17 de junho. Hoje é dia 20 e ontem, 19, aconteceu o que foi mandado por Henry Kissinger. Vejam essa matéria indignada, para lá de indignada, do icônico New York Post, aquele que trouxe as denúncias do Bidenzinho, o Hunter, o caçador. O New York Post hoje, depois da visita do secretário de Estado Antony Blinken ontem à China, veio indignado para dizer o seguinte, presta atenção. O secretário de Estado Antony Blinken, diz o Post, levantou as sobrancelhas na segunda-feira dizendo a repórteres que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, depois de se reunir em Pequim com autoridades, incluindo o presidente chinês Xi Jinping. A declaração de Blinken irritou muitos republicanos no Congresso, que viram a declaração e a incapacidade do secretário de restabelecer comunicações entre militares, como uma reverência inadequada ao maior adversário da América, a China. Blinken voou para a China comunista para apaziguar Xi Jinping e afirmar que o governo Biden não apoia a independência de Taiwan, disse a senadora Marsha Blackburn. Ela é republicana pelo Tennessee, no Twitter. Disse também, por que este governo não enfrenta os valentões e defende a liberdade? Ora, minha senhora, porque Henry Kissinger não quer. Mas segue o post.
A questão de Taiwan está entre as mais controversas no relacionamento Estados Unidos-China, com Xi tornando sua prioridade número 1 reunir Taiwan com a China continental, embora a ilha, cerca de 160 quilômetros da costa sudeste do país, nunca tenha realmente feito parte da China continental. Já o deputado Ben Cline, republicanos da Virgínia, tuitou que a declaração de Blinken foi uma demonstração perigosa de fraqueza em relação aos nossos adversários no cenário mundial. É mesmo? Bem, num vídeo anterior a sábado, provavelmente foi o vídeo da sexta ou da quinta, eu dizia que há hoje uma bronca muito grande entre as grandes lideranças dos fuzileiros navais norte-americanos. Isso porque uma parte do generalato quer que os fuzileiros navais tenham uma presença forte, como sempre tiveram, aliás, na Ásia. Mas a nova política de Biden para os fuzileiros navais é reduzir em grande quantidade as suas bases, torná-las menor e também mais híbridas, por assim dizer. Tirar humanos e colocar máquinas. E isso, claro, deu muito o que falar dentro dos bastidores dos fuzileiros navais. Por quê? Porque, segundo muitos generais, isso representa o enfraquecimento da presença americana na Ásia, num possível conflito com a China. Porque tirar as grandes bases com grandes equipamentos e grande contingente de militares, transformá-la em, digamos, pequenos núcleos, que segundo Biden seriam mais rápidos em caso de ataque, é o mesmo que abandonar o exército regular e partir para, digamos, formação de milícias, por exemplo. Essa é a treta. Mas é exatamente isso que o governo Biden quer, enfraquecer os Estados Unidos lá na Ásia, para que a política de Xi Jinping de uma única China funcione, dê certo. Agora, isso não é ideia de Biden, isso é uma ideia muito antiga, porque foi exatamente assim que os Estados Unidos agiram em relação à China nos anos 50, por exemplo, dando a ela o poder sobre Coreia do Norte e Vietnã, ao invés de, por exemplo, reduzir a força de Mao Zedong dentro do país. Não foi o que aconteceu e não será agora. Só que o detalhe, a coincidência, é que nos anos 50, quem estava capitaneando a Casa Branca era o mesmo Deep State que agora comanda, via controle remoto, o fenomenal Joe Biden. Bem, mas o post segue dizendo o seguinte: o administrador Biden está dando luz verde à China para aumentar sua intimidação ao nosso aliado Taiwan. Taiwan, no entanto, não é um aliado formal dos Estados Unidos, embora o governo Biden tenha dito repetidamente que os Estados Unidos viriam em defesa da ilha democrática autogovernada se a China a atacasse. Bem, agora é preciso que os taiwaneses revejam os seus conceitos, porque Biden definitivamente não fará nada disso. É o homem que fala, mas não assina o que fala, claro. Os Estados Unidos, em vez disso, já aderiram à chamada política de uma única China, que não assume uma posição formal sobre o status da soberania de Taiwan. Bem, agora vou pular aqui para outro site, esse o RT News, que está exultante com a guinada, por assim dizer, ou o nó que os globalistas nos deram na cabeça. Matéria de hoje, do RT. As relações entre China e Estados Unidos estão no bom caminho. Vejam, no sábado, dia 17, Henry Kissinger disse: ela está num penhasco, próxima a despencar, mas eu vou lá e vou resolver o problema. Eu não, os meus garotos. Agora o papo mudou. Vou ler de novo. Começa a matéria do RT. As relações entre China e Estados Unidos estão no bom caminho.
avaliou na segunda-feira, o chefe da Casa Branca, Joe Biden, após visita a Pequim, o secretário Antony Blinken. Na opinião do presidente, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos fez um trabalho tremendo e o progresso nos assuntos bilaterais não é apenas sentido, mas real. Vocês, abre aspas, vocês sabem o que foi dito, disse Biden a repórteres quando questionado se sentiu algum progresso em relação na relação Estados Unidos com China. Sim, foi fenomenal. Nós passaremos Taiwan para a China e ficará tudo jóia, como aliás fizemos com o Afeganistão. Entenderam, né? Pois é, fenomenal. A viagem de Blinken à China foi adiada em fevereiro passado devido ao incidente de um ataque e queda de um suposto balão de vigilância chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos. Mas agora o secretário de Estado considera que Washington atingiu os seus objetivos, como o de levar diretamente as suas preocupações a Xi Jinping, tentar estabelecer canais de diálogos e explorar áreas de cooperação, segundo afirmou em conferência de imprensa em Pequim o fenomeninho Antony Blinken. Fenomenal é Biden, né? Por sua vez, o presidente chinês Xi Jinping saudou, isso ontem, segunda-feira, o progresso alcançado e ergueu a mão de Blinken no grande salão do povo. Mas é claro, né? Xi Jinping não ia ficar triste, muito menos irritado em receber o sinal verde da Casa Branca. Pode pegar, leva tudo, misifio. Pois é. Bem, aqui a matéria do RT diz que Blinken adiou, era para ir antes. Mas por conta das tretas lá, do balão e tal, não foi por isso. Foi porque Henry Kissinger ainda não tinha batido o martelo, ele estava estudando. Bem, deixa-me ver, será que damos Taiwan para a China? O que poderemos ter em troca? Alguns analistas estão dizendo que isso é uma jogada para que os Estados Unidos não entrem em duas frentes de combate ao mesmo tempo, porque não poderia vencer nenhuma nem outra. Então, estão dando Taiwan para a China para primeiro resolver o problema da Rússia e depois tentar resolver o problema da China. São teorias, né? Pois é, teorias. O fato concreto é que a pobre Taiwan deve sim estar muito preocupada nesse momento. Teorias à parte, quem pagará o pato serão os habitantes da ilha. Bem, eu vou ficando por aqui, por enquanto é isso, mas só um alerta, quem assistiu o meu vídeo, a minha live de domingo, entenderá. Não tem mocinho nessa história. E isso deve servir como um balde de água fria para muita gente aqui no Brasil que acha que os Estados Unidos da América é a solução para os nossos problemas. Taiwan quem o diga, Taiwan quem o diga. Mirem-se na história daqueles chineses de Taiwan. Cantaria Chico Buarque antigamente. Até depois, se Deus quiser.